Olá, boa noite aos meus caros telespectadores do canal Conversas Educativas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é segunda-feira, 8 horas da noite neste momento, estamos ao ar. Iremos conversar hoje sobre um tema que tem me deixado a pensar muito, né? Tem proporcionado muitos pensamentos e quando eu, vamos dizer assim, quando eu me encabulo com uma coisa, eu quero falar e quero conversar, tá certo? Então, nossa conversa de hoje, nesta segunda-feira, 8 horas da noite, feriado, né, para carnaval, professor homem na educação infantil, desafios e experiências. Então, eu convido a você a entrar nesta conversa. E já inicio aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, com a seguinte pergunta: onde estão os homens na educação infantil? Quer saber? Então não saia daí. Pessoal, eu estava estes dias nas minhas redes sociais e a gente normal, lá passando com o dedo, e resolvi, no instante parou, e eu vi um tema muito interessante, que falava sobre professor homem em educação infantil. E eu me senti muito com aquele tema, porque todos sabem, né? Eu acho que todo mundo sabe a minha vida, porque eu faço letras, né? E eu sempre tive vontade também de fazer pedagogia, só que fui influenciado também por muitas conversas de que você fazer pedagogia é coisa da figura feminina, de mulher, né? Muitas pessoas diziam isso a mim, e acabou que eu fiquei com meio um receiozinho e acabei desistindo e fui para letras. Ainda tem também alguns estereótipos, alguns balés lá, algumas conversas que dizem também que letras é para mulher, mas eu não acredito nisso, tá certo? Estou aqui, vou terminar, seja para mulher, seja para homem, eu vou terminar, tá certo? E quero ingressar também em pedagogia, só não sei quando. Mas vamos lá no que interessa. A nossa conversa de hoje, pessoal, vai ser o seguinte: eu vendo essa temática, eu disse, não, vamos falar, eu vou conversar, porque o canal Conversas Educativas, ele tem que conversar sobre esse assunto também. Então resolvi coloquei o link lá dessa reportagem, lá no site que eu estava, coloquei num grupo do WhatsApp familiar. E acabou que naquele grupo está a minha prima, né? Ela é pedagoga. E ela disse: José, eu conheço uma pessoa que pode lhe ajudar neste vídeo. Um ex-colega dela, da faculdade de pedagogia, que hoje ele é professor da educação infantil, né? Professor da educação infantil. Tem pós-graduação em coordenação pedagógica e também é coordenador pedagógico do Rio Grande do Norte, da URN, né? E então eu resolvi chamá-lo para fazer essa conversa comigo. Eu disse: eu vou chamar ele nesse instante mesmo. Aí pronto, peguei meu celularzinho de boa e falei com ele, e ela topou conversar comigo sobre esse tema. Não vai ser uma conversa direta, né, como live, como aquelas pessoas fazem, porque eu ainda não tenho vamos dizer assim, essa tecnologia de gravar ao vivo para vocês. Mas eu fiz de tudo para ficar uma conversa bem prazerosa, tá certo? Então, pessoal, eu já de imediato chamei ele, aceitou, e iremos conversar agora um pouco sobre a experiência dele. Ele vai dar a experiência dele, ele vai contar o que aconteceu desde o seu estágio na faculdade até os dias de hoje, certo? É um videozinho curto, mas que vale a pena assistir. Eu particularmente gostei demais. O nome dele é Tiago, certo? Ele é do Rio Grande do Norte, não me recordo a cidade, tá certo? E eu e Tiago fizemos esta amizade aqui através deste vídeo, dessa participação aqui dele no canal. Eu já quero agradecer ele imensamente por ter aceitado aqui conversar um pouquinho sobre esse assunto no Conversas Educativas, tá certo? O nome dele é Tiago, pessoal. Ele é graduado em pedagogia, como eu já falei, ele é coordenador
pedagógico do RN, e aliás do RN, que é Rio Grande do Norte, né? E também ele é pós-graduado também em coordenação pedagógica. Então eu já convido a todos vocês, ele vai entrar agora, tá certo? Então logo após a experiência dele, eu também durante a semana, durante este dia, passei lendo também um pouquinho sobre esse assunto. Juntei uns sites aqui, fiz alguns estudos e vou passar para vocês também experiência de outros professores também que passaram pela mesma coisa, tá certo? Então convido a você agora, Tiago, boa noite. Tiago, o que você tem aí pra gente, quais as suas experiências, né, enquanto professor da educação infantil, quais as suas experiências desde o estágio, o que você tem a dizer aí? Sejam bem-vindos ao canal Conversas Educativas, certo? O meu nome é Tiago e a pedido do meu amigo José, nós nos conhecemos aí pelas redes sociais e ele soube por meio de uma colega minha de faculdade que eu já trabalhei na educação infantil e estou também trabalhando nos anos iniciais, certo? A educação básica. Então é o seguinte, qual o motivo desse vídeo? Falar um pouco sobre a educação infantil e a figura do professor homem na educação infantil, certo? O primeiro ponto que eu vou falar é sobre minha experiência de estágio, certo? Gente, o preconceito realmente do professor, né, da figura masculina na educação infantil, realmente é algo realmente presente. Então ela existe, esse preconceito, né, da figura do homem na educação infantil. É claro que fatores podem influenciar nessa mudança, né, durante o processo. Como é que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque a princípio os pais podem sentir esse impacto, né? Ver um homem lá cuidando do seu filho ainda pequeno, né? A fase inicial de sua vida, de certo modo, é um pouco constrangedor para eles, né? Na visão deles é constrangedor. Porque eles vão dizer, meu filho vai ser cuidado por um homem e não por uma mulher. Então, isso é uma questão histórica, né, social, e realmente existe. Então, minha experiência no estágio foi o seguinte, percebi, né, lá na educação infantil, que os pais me olhavam, né, de uma maneira um pouco estranha, né, nunca chegou para mim e disse, e tal, alguma coisa com relação a eu estar ali. Mas que eu senti, né, o professor também, vigente da sala de aula, me passou essa informação de que os pais não estavam gostando, certo? Então é uma questão muito delicada, né? Então, enfim, né? Terminei meu estágio, acredito que muitos pais, né, ao final do meu estágio, já não estavam mais, digamos, com esse receio, né? Então, fui aceito por uma parte dos pais, não sei se foi a todos, mas que deu certo, né? Terminei meu estágio, foi muito bom, uma experiência muito boa e foi bacana. Outro ponto, minha experiência mesmo assim com o professor vigente da sala de aula foi na educação infantil, certo? Já na minha experiência assim, vigente, eu não senti tanto, mas que a gente de algum modo percebeu, né? Aqueles olhares meio estranhos, ver a figura do homem lá na educação infantil. Então, de algum modo percebi também. É certo que durante o processo, né, alguns pais, eu tive que sair durante o início, né, da minha experiência na educação infantil. Alguns pais, né, não queriam que eu saísse. Então veio uma professora, né, figura feminina, para a sala de aula, e eles não estavam aceitando a mulher, diziam que eu
tinha mais, como se diz, uma maneira diferenciada de trabalhar com seus filhos. Então, por isso, alguns pais não queriam a minha saída. Mas, enfim, tive que sair. Outra coisa, o preconceito, né, eu não tenho nenhum estudo com relação a isso, alguma pesquisa e tal, somente informações avulsas, mas posso dizer que os pais realmente se sentem, né, receosos de ver a figura de um homem lá cuidando do seu filho, já que tem a questão de essas coisas que acontecem hoje, né? Digamos, a questão do estupro, certo? Então a gente vê bastante isso nos dias atuais. Então é um fator, né? Um fator que contribui para que se tenha, né, algum preconceito com relação ao homem. Outra coisa, até mesmo o corpo escolar, né? Então, o corpo escolar, né, a gestão da escola, também se sente um pouco receosa com relação de ver um homem ali, né? Já que o professor, né, nessa fase inicial da educação escolar do aluno, tem o cuidar, o educar e o brincar. Ou seja, então, de certo modo, pela questão histórica, eles não enxergam essa questão do cuidar, do educar e do brincar na figura do homem. Então, por isso a gente ainda tem essas questões, né, com relação ao homem na educação infantil. Gente, eu agradeço, certo, o convite aí do meu amigo José, e espero ter contribuído, né, de alguma forma para o seu canal. Então é isso, gente, e até mais. Muito bem, pessoal. A fala de Tiago, ele aborda alguns pontos interessantes. E a gente vai fazer tipo aqui um diálogo com a fala dele. A gente vai fazer uma análise aqui de alguns pontos que ele aborda, que eu achei muito interessante. Tá certo? É interessante, Tiago, que quando estamos no ensino médio, temos que ser fortes para alcançar aquilo que queremos, né? Seja na vida profissional, na vida profissional, né? Na vida estudantil, vamos dizer assim. E tem hora que a gente tá com um sonho, né, de se tornar alguma coisa, pedagogo, né, na área de letras, certo? Mas tem hora que coisas vêm e nos impede, não é verdade? Porque, por exemplo, você, né, terminou o seu ensino médio, foi porque você quis pedagogia, né? O que lhe chamou a atenção? Eu acho que você também foi como eu. Você também, quando entrou para pedagogia, alguém disse a você: mas Tiago, isso é coisa para mulher, né? Porque na minha vida própria, na minha vida pessoal, disseram isso, certo? Que pedagogia, quem tinha mais jeito era mulher, tal, certo? Mas temos que tirar quebrar esse tabu, porque a educação ela é inclusiva, a educação é para todos. Então, se você tem uma maneira pedagógica capaz de prender a atenção do aluno, então você é um bom professor, independente do seu gênero, né? Então, Tiago, ele fala muito aí logo no período do estágio dele. Olha só, no período do estágio que ele começou a faculdade, já nos períodos finais, ele dizia o seguinte: os pais não estavam gostando de ver, né, o professor homem ensinando a seus filhos, ele fala, né? Então, tinha aquele olhar torpe, aquele olhar estranho, aquele olhar atravessado, como diz o ditado, né? Ver um homem ensinando aos filhos, né? Onde a figura feminina mais na frente a gente vai ver aqui, que é a que domina, né, as salas naquele período infantil, né, das crianças. Primeiramente, eu já quero dizer a todos que a gente não está aqui com nenhum preconceito feminino, essas coisas, não. É só para mostrar que
quebrar essa barreira, esses estereótipos que às vezes deixa passar mesmo no meio da gente, né? Não é verdade? Então o Tiago diz assim: no início foi complicado, mas os pais foram aceitando devagarzinho, né? Então eu acredito que o Tiago ele passou por um momento muito difícil. Imagine você com a sala de crianças e saber que os pais estão com um olhar um pouco distante, um olhar um pouco torto para você, né? Então é um desafio, mas Tiago conseguiu, ele venceu. Ele disse que foi uma experiência muito exitosa para ele. E eu entendo, porque é bom trabalhar com criança. Eu tive a oportunidade, né, ano passado, de ficar alguns dias substituindo a minha prima aqui numa escola aqui da zona rural, Tiago, meus caros amigos que estão escutando nesse momento. E foi uma experiência muito boa, porque eu vi o quanto é prazeroso o universo infantil, né, as crianças, né? E na escola tem aqueles que, né, que são preguiçosos, aqueles que dão trabalho, tem que você dar tem que colocar um cabrestinho, vamos dizer assim, um puxãozinho de orelha. Mas eu não puxei a orelha deles não, viu, pessoal? Mas tô brincando. Mas é exitoso sim, porque só no período que eu passei lá ensinando, substituindo a minha prima, até cartas eu recebi, e foi muito bom. Foi uma carta que eu gostei bastante, que até hoje eu tenho ela guardada aqui nas minhas coisas. E essa carta ela me emocionou bastante, que essa carta a aluna mandava um abraço para mim, de que sentia saudades e que gostou muito da minha maneira de ensinar, tá certo? E achei interessante que eles não, porque sempre chama tia, né, na educação infantil, Tiago. Não sei se você já passou por isso. Aí o pessoal lá tinha deles que queria, às vezes dizia tia, tô acostumado com a minha prima que chamava tia. Aí eu disse: tia não, se quiser chamar titi ou ti, pode chamar. Ou professor, mas se quiser chamar tia, só não chama tia, porque o tia aqui não é tia não, é ti, tá certo? Aí eu achava graça, eles bolavam de rir, era aquela, sabe, era aquela alegria. Mas foi muito bom, gostei bastante, Tiago. Foi uma experiência bastante que eu obtive nesse período. Então aí isso fez mais ainda eu querer pedagogia. E eu tenho certeza que quando eu terminar meu curso de letras, eu ingresso também em pedagogia, logo logo, se Deus quiser. Dando continuidade, né? Então Tiago dizia olhares estranhos, né? Alguns pais aceitavam e outros não. Que Tiago fala e diz, né, que no momento os pais iam aceitando, e chegou um momento que os pais nem queriam que ele saísse mais, e outros já não aceitavam, né? Então é esse tipo de preconceito que nós temos deixado de lado, pessoal. E uma coisa interessante que Tiago fala também, que é o preconceito e o medo dos pais, porque tanto a figura masculina da sala de aula, os pais receiam muito. Uma coisa que acontece mundialmente, que é muito ruim, é o estupro, né? O estupro infantil. Os pais, eles receiam muito. Eles têm razão, não tem razão deles não, porque, né, o mundo que estamos hoje é complicado de se viver, de acreditar nas pessoas, né? Mas os pais, eles têm que confiar no professor. Eles têm que ver, vamos dizer assim, eles têm que ver como o professor está se desenvolvendo na sala de aula com os alunos. O pai, a primeira vez que vai aí tá a importância do pai ser agregado às coisas educacionais do filho, né? Então perceber, olhar as aulas, como é que está sendo, se perceber se é alguma coisa estranha, certo? Que pode acontecer também, acontece dentro da família, imagine professor, né? Temos que ter esse cuidado. Agora só que não pode deixar virar preconceito. E muitas das vezes o professor está lá para ensinar, está dando lá o seu melhor para o aluno, mas há esse preconceito. Não, eu vou deixar meu filho com aquele homem, sei lá o que ele é capaz de fazer. Então, o professor, ele tem que conquistar o aluno, né? Ele tem que prender a atenção do aluno, e ele tem também que aprender a lidar com os pais. Porque quando ele se abre com os pais, quando ele se socializa com os pais, né, Tiago? Aí os pais vão olhando, olha, aquele professor é assim, aquele professor é bom, aquele professor, eu tô começando a confiar.
Aí é onde os pais vão se socializando e vão gostando. É uma maneira prática de se lidar bem com os pais. Porque o professor ele tem que se dar bem com os pais, né? Então é uma coisa, um fator que Tiago elenca aí na sua fala muito importante, que é o estupro. Muitos pais têm medo da figura masculina dentro da sala de aula, e eu estou em outros lugares também. Imagina, aqui mais na frente que eu vou dizer a vocês aqui, que tem um professor aqui que começou logo dentro da creche, até trocar fraldas já trocou, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês posteriormente, tá certo? Então também outro fator aqui importante que ele elenca na fala dele é a gestão escolar. É outro problemazinho que a gente tem dentro da instituição, não é fora, não é dentro. Às vezes a gestão, a própria gestão, o próprio diretor, o próprio gestor olha para você com um olhar torpe. Esse rapaz, esse professor vai dar certo cuidar desses alunos? Esse professor vai dar certo? Então é interessante que a própria gestão, né, ele elenca a experiência dele, a própria gestão ela interfere nisso, né? Sente receosa de ver um homem dando aula. Sente sim, com certeza. Eu já passei por isso também. A gente percebe no ambiente que a gente está inserido, a gente percebe. Eu mesmo percebo logo o clima, a gente percebe logo bem direitinho, pessoal. Então é assim, a nossa conversa está sendo sobre isso. O homem na educação infantil. Onde estão os homens na educação infantil? É agora a nossa segunda conversa. Vamos terminar esse primeiro bloco. Vamos entrar agora no segundo bloco, que é onde estão os homens na educação infantil. Aqui a gente vai ver um pouco da experiência aqui de um professor. Aí logo após a gente vai ver aqui a questão de porcentagem, né? Que é interessante que aqui um site, que segundo aqui um site que eu acabei de ler, dos professores que educam crianças de até 5 anos, 96,6% são mulheres, né? 96,6% são mulheres. Então, por quê? Onde estão os homens na figura masculina? Onde estão a figura masculina na educação infantil? Não é verdade? É porque eles não gostam É porque, pessoal, também temos que ver uma coisa. Tem a maioria dos homens, é difícil um homem querer ser professor. É difícil. Mas tem aqueles que querem, né? E aqueles que querem, eles querem de verdade, né? Então vamos lá, vamos ver um pouco agora sobre o site. Tiago já deixei aqui a sua participação. Já agradeço a você imensamente. Um grande abraço para você, né? Conte comigo para o que eu puder ajudar, certo? Como eu precisei de você. Pessoal, e Tiago também elenca 3 fatores importantes que tem que acontecer no ambiente de uma sala de aula de ensino infantil, que é o cuidar, o educar e o brincar. Segundo Tiago, né, a fala dele, a gestão escolar, os pais, eles acreditam que eles não vê o homem sendo capaz de realizar esses fatores dentro da sala de aula. Por que será? Né? Vocês podem até colocar aí nos comentários aí abaixo. Por que será? O que vocês acham? Os homens, eles não são capazes de cuidar, de educar e de brincar no ambiente escolar infantil. O lúdico é distante, o homem é distante do lúdico, que tem que existir o lúdico, né, dentro da sala de aula. É uma estratégia muito boa. Eu digo que experiência própria, serve até também, o lúdico serve até para ensino médio, ensino fundamental já. É muito bom o professor ele ter aquela parte de brincar, é bom, né, para a aula ficar mais prazerosa, né? Então, para na sua opinião de vocês, o homem não é capaz de proporcionar o cuidar, de proporcionar o educar e o brincar na sala de aula? O que vocês acham? Na minha opinião, os homens sim são capazes.
Só é ele querer e buscar e mostrar que ele é capaz, tá certo? Porque tem até um filme que eu indico para vocês, né? Que eu vou olhar aqui o nome, vou até deixar eu vou deixar na descrição para vocês o link desse filme. Vou tentar encontrar, mas eu creio que eu encontro, tá certo? Deixa eu só ver aqui o nome dele. Um Tira no Jardim de Infância, certo? Ele é um pouco antigo, 1990, certo? Daqui a pouco eu vou disponibilizar aqui o trailer dele, um pouquinho do trailer dele, e vou dizer a sinopse dele para vocês ficar sabendo desse filme. É muito interessante ele. Eu vi andando aqui só a sinopse, eu não conhecia, aliás, eu já ouvi falar, mas não assisti ainda, mas eu andei lendo e achei bem interessante. Eu vou indicar aqui aos meus telespectadores, certo? Então, pessoal, vamos ficar agora, então vamos terminar esse primeiro bloco. Vamos entrar agora no segundo bloco, que a gente vai ver agora um pouco de experiência de outro professor, e vemos aqui algumas porcentagens de números de como está atuando o homem na educação infantil do ano passado para cá, certo? Vamos ficar agora com o segundo bloco. Vamos lá, pessoal, estamos de volta aqui ao segundo bloco. Vamos abordar agora, pessoal, temos aqui um professor que eu estava lendo aqui no site Nova Escola, um relato de um professor que compartilha sua trajetória em uma etapa onde a grande maioria é formada por mulheres, a etapa que ele passou ensinando educação infantil, tá certo? Eu vou ler um pouco aqui da experiência dele. É um site aqui da internet, a Nova Escola, achei muito interessante, foi daqui que eu tirei toda a nossa discussão, né? Ele diz assim: somos a minoria dentre os docentes da educação infantil, e isso é perceptível na grande maioria das instituições de educação de crianças. A presença do homem é historicamente menor nesses espaços, e quando estão por lá, muitas vezes figuram como diretores ou coordenadores pedagógicos. Lá na minha escola, quando o ano se inicia, é sempre a mesma história. As famílias chegam perguntando quem é a professora da criança, sempre na expectativa de encontrar uma mulher. Claro que entendemos a busca por uma docente, mas por que a presença do homem é tão menor na educação infantil? Isso tem alguma consequência para as crianças? Então, já é uma pergunta que vocês podem me responder aí no chat, ou se não aí nos comentários, né? Há uma consequência para as crianças? Lembro-me como fosse ontem, no primeiro dia que iniciei minha carreira na educação infantil enquanto auxiliar de creche, né? Sem sequer estar graduado em pedagogia. Estava responsável por uma turma de crianças de 2 anos de idade. Fui recebido pela diretora da creche, a qual me apresentou à escola e me pediu para que ao perceber que uma criança precisasse trocar sua fralda, pedisse para chamar uma das mulheres que trabalhava comigo, né? Na época apenas seguia as orientações da diretora, porém hoje compartilho que é necessário superar esse tipo de prática na educação infantil. Por trás dessa postura, poderíamos dizer que há um cuidado da diretora ao pensar no preconceito que viria das famílias, e para evitar conflitos me eximiu de uma tarefa que não era apenas das minhas colegas mulheres, porém gostaria de olhar para esta situação sob uma ótica diferente, né? Então olha aqui o que o professor ele já começa a passar dentro da creche, né? O professor ainda continua dizendo: no meu caso, ao longo de todos os anos como docente, tenho que lidar com esse tipo de discriminação. Sempre há aqueles olhares estranhos, né? Olha só, que igual o Tiago, conversas escondidas entre as famílias, duvidando da minha capacidade como professor. Só fico sabendo disso ao término do ano letivo, quando as famílias relatam que essa desconfiança foi deixando de existir aos poucos. É interessante, né? Porque é isso, eles começam com essa desconfiança, eles começam, né, com esses olhares estranhos, mas eles vão pegando, eles vão se familiarizando com o professor, né? Tem deles que só a misericórdia de Deus na vida.
Então, vamos entrar aqui. Minhas experiências como professor homem. Já tive algumas discussões bastante interessantes entre as crianças sobre isso, algumas bastante inusitadas. Certa vez, as meninas da sala brincavam com bonecas e me apaixonei para brincar com elas. Logo, os meninos ficaram admirados com aquilo e dizendo aquela famosa frase: "Isto é brincadeira de menina." Conversando com as crianças, os meninos começaram a brincar juntos das meninas. Olha só, pessoal. Se dentro da sala de aula já tem esses preconceitos, imagine o que é ensinado dentro dos lares. Preste atenção, senhores pais, certo? Já abre aqui atenção para os senhores pais, fica atento. Isso aí, porque às vezes o preconceito está vindo de dentro de casa. Por isso que o ensino ele tem que começar dentro de casa. O ensino tem que começar no seu lar, viu, senhores pais? Não é na escola, não. Porque hoje, se um professor triscar num aluno, vixe, é complicado. Conheço experiências aqui de alunos aqui fazendo o que não presta da sala dela, o professor vai colocar para fora. Pai chegando dentro de escola bagunçando, dizendo que não é assim, tem que ser assim, ele não pode fazer isso com o filho dele, mas vá ver o que seu filho fez na sala de aula, né? Às vezes o professor está na sala de aula para educar, para dar o seu melhor para os pais, né? E às vezes acontece isso. E aqui a gente está falando de preconceito, né? Que o que é que tem? Uma criança, porque está brincando com uma boneca, alguma coisa, isso não vai dizer que quando ele crescer, ele vai ver aí outros gêneros, não. Certo? Nada contra outros gêneros, mas não vai ser uma boneca que vai colocar seu filho ou sua filha em outros caminhos, não. Certo? Porém, a história não para por ali. Olha, ainda vem mais aqui ainda, viu? Alguns pais, homens, né, principalmente os homens, vieram me procurar preocupados porque os meninos queriam brincar de boneca em casa. Olha só o que o professor entrou, na confusão que o professor entrou. Ali surgiu um trabalho bastante difícil, porém necessário, de combate à visão de que os meninos poderiam virar meninos ao brincar com boneca. Olha só. Olha só. Por causa de uma boneca, um menino vai virar menino quando crescer. Olha o preconceito aí. O pai, ele não está preocupado com a educação do seu filho. Ele está preocupado se o menino quando crescer vai virar menino ou se vai virar menino. Ou se vai continuar menino ou se vai virar o que seja lá que for, né? Então é isso aí, é muito complicado, pessoal. Então aí o professor ele tem que se desmanchar em mil para resolver isso aí, né? Outra história muito interessante tem a ver com um menino que na hora, olha a barbaridade agora, pessoal, que na hora do lanche não tomava iogurte de morango. Por quê? Porque ele disse que preferia não tomar por ser da cor rosa, e isso significava que tratava de uma bebida de menina, conforme o avô dele havia lhe ensinado. Como retorna a dizer, é dentro do lar que vem esse preconceito, né? Agora, dentro da sala de aula, o professor não vai dizer isso a você, não. Porque se fosse se orgulho de morango porque é rosa fosse pra transformar menina em menina, eu já era uma menina. Acredito que várias pessoas também já eram menina. Então, pessoal, é esses estereótipos que a gente tem que deixar de lado. O que vai transformar você quando você crescer, quando você se tornar um homem ou uma mulher, é o seu caráter. E orgulho rosa ou seja lá o que for rosa não vai mudar você, não. Certo? Você pode crer. Vocês podem comentar aqui embaixo quem discordar, que a gente vai conversar. Mas é isso aí. Ninguém vai. Não é porque rosa ou é azul, vermelho, não. Isso aí não vai mudar de você, não. Quem vai dizer o que você vai ser quando você crescer é você. Você escolhe. Tem vários caminhos aí. Certo? Então, enquanto o homem que dá banho, troca fraldas, brinca com boneca, expressa sentimentos, ouve as crianças e tantas outras coisas, estamos ensinando pelo exemplo que não existe coisa de menino ou menina, mas que cabe aos homens e mulheres os mesmos papéis e responsabilidade. Então, acho interessante, a gente não pode trocar as responsabilidades.
né? Então, por exemplo, um pai não pode trocar uma fralda de uma menina, por quê? Porque é homem? Jamais. Aprenda do mesmo jeito. Tem isso não. Certo? Então as responsabilidades são iguais, seja homem ou seja mulher. Certo? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Pessoal, é interessante que o professor aqui, ele diz assim: porém, nada disso será possível se os próprios profissionais, né, da escola não perceberem a importância dessas discussões. Então, o que não será possível? Se os próprios profissionais dentro da escola não levantar discussões desse tipo, né, esses estereótipos vão continuar circulando, né? E o professor aqui, para abranger aqui a pesquisa dele, ele fez assim: recentemente fiz a experiência de perguntar em um grupo do Facebook o que os professores achavam da ideia de ter mais homens trabalhando com crianças. E para minha surpresa, surgiram falas como, olha aqui a fala, as professoras dizendo: até 4 anos deve ser apenas mulher, porque homem não pode levar ao banheiro. Não é preconceito, é medo mesmo. Não deixaria minha filha na mão de um professor. Geralmente, homem não tem paciência com crianças. Então, pessoal, é isso que se forma da figura masculina dentro da sala de aula, né? Essa primeira aqui, que não pode levar ao banheiro. Certo, um professor homem não vai levar uma menina para um banheiro para fazer suas necessidades, não. Mas hoje como é que eu posso dizer? Há pessoas na sala de aula que ali ajudam o professor, né? Ou senão um professor vai até no corredor, chama uma coleguinha, vai com seu colega. Pronto, não tem dificuldade. Sabe o que é? O professor tem que ter estratégias. Dependendo das suas estratégias, ele consegue dar aula. Não é preconceito mesmo, não deixaria minha filha na mão de um professor. Mas por quê? Né? Aí eu levanto a pergunta: por quê? Antes de qualquer fala dessa, de qualquer situação dessa, a gente tem que ver como o professor se comporta dentro da sala de aula, como o professor exibe sua aula. É mal, é péssimo, é ruim, é bom, como é, né? Porque se você aí daí surge a confiança no professor. Quando você confia no professor, o professor confia no pai, pronto, um pai ou na mãe, ali já há uma socialização e tudo dá certo. O negócio é dialogar, não é dizer que logo que um professor homem não dá certo em sala de aula, tal e pronto. Não, mas vamos ver, né? Não tem essa troca de responsabilidade, não. Dependendo do gênero, pode, tendo uma coordenação pedagógica fantástica, você dá aula a quem você quiser, dependendo do seu gênero. Pessoal, e agora? E onde estão os homens na educação infantil? Vamos lá. Outro artigo interessante, né? Quando eu falo em artigo, aqueles artigos curtos mesmo, né? Vamos dizer assim, um artigo de opinião, né, aqui nos sites. Eu acho muito interessante, imprimo aqui para estudar. Onde estão os homens na educação infantil? Essa pesquisa aqui é interessante, que foi em agosto do ano passado, certo? Não, assim, nem é muito antigo, nem é muito recente, mas ainda serve ainda, né? Quando for levantado outros estudos, a gente vê. Mas por enquanto, né, eu não tenho conhecimento em se foi levantado outro estudo, mas este aqui diz que 96,6% dos professores que educam as crianças são mulheres, né? Então é interessante esse dado aqui para nortear aqui a nossa conversa, né? E interessante que essa coordenadora aqui, ela vai dizer, né, que eu não havia reparado nisso até o começo deste ano, quando a minha filha entrou para uma creche que recebe crianças de 1 a 4 anos. E fui à reunião e a coordenadora comentou sobre o preconceito que um novo professor estava sofrendo por parte dos pais e até mesmo dos colegas de trabalho pelo fato de ser homem. Na educação infantil, as mulheres, né, elas são maioria absoluta nesta etapa do ensino, representando 96,6% dos educadores que atuam com bebês e crianças de até 5 anos de idade. Segundo dados do Censo Escolar de 2017, apenas 3,4% dos professores do segmento são homens.
este site também, pessoal, elenca também, diz assim: a participação masculina na educação infantil é importante porque traz a presença de figuras masculinas cuidadoras do desenvolvimento das crianças, que além de ajudar na superação de possíveis traumas gerados por relacionamentos conturbados com a figura masculina dentro do próprio lar, evita também que sejam criados estereotipos limitadores sobre o comportamento dos homens. Por exemplo, as crianças que enfrentam a ausência, a violência, o distanciamento poderiam vir a reestruturar um novo olhar para o masculino a partir desta relação escolar, e as que já possuem exemplos sadios teriam mais um modelo positivo. Pensando em tudo isso, podemos pensar em algumas ações que ajudariam a quebrar esse estereótipo. Palestras que informem e desmistifiquem a presença do homem na educação infantil, como nós estamos fazendo aqui agora, estreitamento na relação entre pais e profissionais que atuam na educação infantil, então aqui a relação entre os pais e os profissionais, como eu falei anteriormente, que tem que ter essa relação. Às vezes tem professor, às vezes tem pai que não conhece nem o professor. O filho chega com a atividade tal, professor tal, quem é esse professor? Nunca vi ele. Não vai nem para a reunião dos filhos. Aí é onde acontece às vezes as coisas. Porque os pais têm que estar atentos ao seu filho na sala de aula. Não é só chegar lá jogar como se fosse criando um animalzinho, não. Chegar lá, joga lá dentro e lá mesmo fica. Mas tem que ver, tem que ter a socialização dos profissionais e os pais. Valorização dos homens, que atualmente já está trabalhando com isso. Então, como posso dar essa valorização? Os próprios profissionais, os professores, comecem mais a valorizar, a dizer, a falar que a figura masculina também é capaz de ensinar, tal, ter aquela valorização. Porque se continuar com preconceito, com esses estereótipos, não vai adiantar nada, Então, cada vez mais é preciso considerar uma nova forma de ver a masculinidade, principalmente mostrando que são possíveis relações saudáveis, de afeto, de brincadeira e de aprendizagem nas escolas e fora dela, entre crianças e seus cuidadores homens. Muito interessante, pessoal. Então, encerro aqui a nossa conversa. Foi muito prazerosa. Eu já quero aqui agora, já vai entrar aí para vocês um trailer um pouquinho do filme, que vocês já estão começando a ver aí, Esse filme aí, eu digo a vocês que eu não conhecia ele, eu só ouvi falar, como eu já disse anteriormente, mas para quem gosta de comédia, essas coisas, e vai falar de um tira, no jardim de infância, que após numerosas tentativas, o detetive veterano John Kimble, ele tem a última chance de colocar atrás das grades o criminoso Cullen Crisp. Para realizar a missão, John se infiltra em uma escola primária como professor substituto para encontrar o filho e a ex-esposa de Crisp, Então aqui vai ser uma aventura, creio eu aqui pelo trailer aqui ele vai passar muitas brincadeiras, muita ludicidade com as crianças, que ele está aí atrás de fazer pegar esse criminoso aí que porventura cometeu algum crime, e ele se coloca numa escola, sem ele ter experiência, sem nada, e pelo jeito que os alunos vão gostar dele, Eu acho interessante aqui, e aqui eles vão ter muitas experiências juntos, certo? Então é por isso que eu indico esse filme para vocês. Não é se torna educacional, Porque é na escola, a gente vê o que eu falei aqui, a gente vai ver muito nesse filme, certo? Então eu indico ele para vocês. Vou deixar aqui no link ou na descrição o link para vocês assistirem, certo? Aliás, eu vou procurar ainda, mas eu creio que eu encontro. Se eu não encontrar, mas mesmo assim eu vou fazer tudo para eu deixar lá nas descrições, certo, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Eu já agradeço a todos vocês. Peço a todos vocês que comentem aí, dê a sua opinião, o que você achou da nossa conversa. Eu já agradeço novamente aqui a Tiago pela participação aqui no nosso canal, tá certo, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Se inscrevam, vocês que não são inscritos ainda, dê o seu like para ficar por dentro dos vídeos que eu porventura postar.
Temos vídeo quase toda semana. Tem semana que não sai, pessoal, porque é muito na minha correria, as faculdades vão começar agora, mas tentarei o máximo estar com vocês toda semana, certo? Conversando sobre conversas todas diversificadas e preparando materiais para vocês, conteúdos magníficos, ok? Termino ainda, pessoal, este vídeo trazendo uma citação que eu, lendo esses dias, achei muito interessante. Uma citação do autor Vitor Henrique Paro, professor da Universidade de São Paulo. Eu achei muito interessante essa citação, que diz assim: a educação como parte da vida é principalmente aprender a viver com a maior plenitude que a história possibilita. Por ela se toma contato com o belo, com o justo e com o verdadeiro. Aprende-se a compreendê-los, a admirá-los, a valorizá-los e a concorrer com a sua construção histórica. Ou seja, é pela educação que se prepara para o usufruto em novas produções dos bens espirituais e materiais. Então, professor, homem ou mulher, se você está sendo capaz de possibilitar o seu aluno a aprender, vamos dizer assim, aprender, a ter experiências na vida cotidiana dele, se você é capaz de conceder ao seu aluno o contato com o belo, como a citação diz aqui, com o verdadeiro, com a construção histórica, se você está sendo capaz de preparar o seu aluno para produções futuras, para seja lá espirituais ou materiais, você está no caminho certo. Seja você homem, seja você mulher, certo? Você está no caminho certo. Continua, porque o professor, ele é mestre, porque ele está por dentro de todas as outras disciplinas, ele está por dentro de todos os outros cursos, ele quem ensina, né? É magnífico. Então, professor, fico com essa citação para vocês, certo? Vamos ficando por aqui. Conversas Educativas, um canal diversificado para todos vocês. Boa noite para todos.